Boa noite, estamos ao vivo aqui. Vamos trocar uma ideia aqui com um grande amigo meu, o Léo. Esperar a galera entrar aqui. Fala, Léo. Vamos começar a conversa aí. É só. Eu não manjo muito aqui dessas tecnologias aí, mas. Acho que você tem que pedir pra mim aqui, né? Pra eu te aceitar, Léo. Bora trocar uma ideia aí sobre experiência internacional no mercado financeiro. Convidei meu grande amigo aí, Léo Maranhão. O cara trabalhou na Alemanha por 4 anos. Aí, boa. Acho que vai dar certo aqui já. E do topo da cadeia alimentar, isso aí. Tudo Fala, bom? Léo, na boa? Tudo tranquilo. Como é que tá o som? Tudo certo por aqui. Se a galera puder dar um feedback aí pra saber se tá dando eco, porque eu tô sem fone por aqui. Mas Deixa eu qualquer coisa eu corro pegar um. ajustar aqui o celular. Aí. Pelo convite, é sempre muito bom E compartilhar, né? introduzindo aí rapidão, a ideia de chamar o Léo aqui é porque ele tem uma experiência aí muito vasta no mercado financeiro internacional, né? Trabalhou lá na Alemanha por mais de 4 anos. Então, tem tanto uma experiência legal lá fora, o que já é um diferencial muito legal, porque é difícil a gente encontrar gente com essa experiência disposto a trocar essa ideia por aqui, né? E além disso, ainda trabalhou numa área que é bem incipiente aqui no Brasil e que ainda tem muito para crescer, né? E ameaçar as gestoras de investimento ativo aí, inclusive, né? Então, que é a área dos Não, o ETFs. negócio é conviver junto e dar mais oportunidade, mais opções para os investidores, né? Exato, exato, isso aí. Então, cara, fica à vontade, a palavra é tua aí, se quiser se apresentar rapidinho para a galera e explicar um pouco da tua história aí, acho que é legal. Então, obrigado de novo pelo convite, né? Sempre bom compartilhar aí a nossa experiência. Normalmente eu fico falando só de ETF nas lives, então compartilhar um pouco a experiência própria, né? De carreira mesmo, de quais foram os passos, é muito bacana. Principalmente porque eu acho que você ter uma experiência no exterior, pelo menos na minr época, era algo assim, quando eu estava na faculdade, lá na Federal, né, do Paraná, assim como você é cria da UFPR, Uhum. mas para mim parecia um sonho muito distante, né? A gente ouvia a história de um amigo de não sei quem que estava estudando no exterior, fazendo um mestrado lá fora, e para mim parecia uma coisa muito distante e na verdade não é assim, não que seja simples ou muito fácil, né? Mas eu acho que existe um potencial muito maior para brasileiros terem uma experiência no exterior, muito além do que a gente já tem. Basta mais gente se querer ter essa experiência e não ficar dependendo muito de faculdade, a gente vai entrar nesses detalhes, né? Mas Boa. enfim, eu acabei indo para a Alemanha para fazer um mestrado na área de mercado financeiro e o mestrado era em inglês, senão eu nunca teria ido para a Alemanha, porque eu não falava uma palavra de alemão. Talvez falasse só obrigado, né? Que é danke, mas não sabia nem pronunciar direito. Mas enfim, isso que é muito legal. Tem várias oportunidades em praticamente os principais países da Europa, onde os cursos são em inglês, principalmente na nossa área de mercado financeiro, né? E Uhum. desde o começo, já ali isso foi em 2014, né? Em 2015 já comecei a trabalhar na bolsa da Alemanha, né? Em Frankfurt, e já dentro dessa área de índices e ETFs. E, e assim que me formei, já uma outra empresa me chamou, acabei ficando nessa outra empresa também por mais de 3 anos, que também na área de índices de ETFs. Então a gente fazia a estruturação dos índices, que muitos deles se transformavam em ETFs, né? Isso para o mundo inteiro. Isso Uhum. que também foi muito legal, porque eu não fiquei fluente em alemão tão rápido assim. Aliás, eu nem cheguei a ficar com uma fluência no idioma. Então, todo o trabalho que eu fiz era 99% era inglês.
porque os nossos Uhum. clientes eram no mundo inteiro, eram nos Estados Unidos, era na Inglaterra, até na Uhum. Austrália, no Japão, enfim. Então, Então não hoje o chegou a ser um mercado, impeditivo, assim, para você entrar na empresa. não. Uhum. Ajuda muito você saber o idioma local no país que você está trabalhando. Eu acho que as oportunidades teriam sido até maiores ou mais fáceis para mim se eu fosse fluente no alemão, mas não foi um impeditivo de forma alguma, né? Uhum. Então, Legal. assim, de forma resumida foi isso. Eu acabei entrando no mercado financeiro da Alemanha pela porta, vamos dizer assim, do mestrado, né? O mestrado abriu essas portas Uhum. e enfim, foi uma experiência fantástica, assim, em Frankfurt, né, uma das capitais financeiras mundiais, sede do Banco Uhum. Central Europeu, sede de alguns dos maiores bancos do mundo, então, ou a sede europeia desses bancos, né? Então, Uhum. foi uma experiência assim, extremamente enriquecedora e eu recomendo demais que quem está querendo buscar uma oportunidade dentro do mercado financeiro considere ter pelo menos uma experiência no exterior. Eu acho que você também, né, tem uma experiência no exterior, Uhum. então, putz, é muito, muito válido. Eu acho que você abre a cabeça de formas que Exato. você não teria, talvez, em contato com pessoas de outros países de uma forma é, tão forte, né? Porque mesmo São Uhum. Paulo, por exemplo, ainda você não tem uma convivência tão grande com estrangeiros. Agora, numa cidade como, né, como Frankfurt, como Londres, como Nova York, pô, Uhum. eu trabalhava com, claro, um monte de alemão, mas também com holandês, com indiano, com chinês, com americano, com inglês, brasileiro, colombiano, enfim, Que porque legal. essas cidades europeias ou nos Estados Unidos ou enfim na Ásia elas são muito mais internacionais do que uma cidade como São Paulo. Eu acho que esse é um grande diferencial de você ter uma experiência no exterior. Também Uhum. essa questão cultural que você Legal. aprende muito trabalhando com pessoas de cultura completamente diferente da tua, né? Uhum. Você enxerga novos produtos, enxerga dinâmicas diferentes entre as áreas, né, do mercado. Achei que isso foi muito legal na experiência que eu tive, que foi mais curta, né, bem mais curta, mas que nem se falou, já valeu para abrir a cabeça, assim, e ver que a gente acaba percebendo o quão pequeno, vamos dizer assim, em relação aos outros mercados é o mercado brasileiro, né? Muitas vezes em quantidade de instituições ou em quantidade de produto, em volume de negociação. Então é bem bacana. Eu acho que seria legal você começar falando do começo. Você chegou a estagiar durante a facul, no mercado ou não? Como é que surgiu o teu interesse pelo mercado financeiro? E daí, se quiser partir daí para como que foi a decisão Aham. de decidir pelo mestrado também e de fazer ele lá fora. Então, eu fiz economia na Federal, mas não cheguei, na época, a trabalhar no mercado financeiro. Na época, não era uma prioridade minha, vamos dizer assim. É, então, eu não cheguei a ter essa experiência, mas eu sempre gostei dessa área, né? Comecei a comprar as minhas primeiras ações lá em 2007, na época do pré-sal, que todo mundo falava de Petrobras, de pré-sal, não sei o quê. Uhum. E logo antes da crise de 2008, né? Então foi bem interessante ver, né, a positivo na época que eu comprei a 40 e poucos reais, acabou chegando a 4 reais. Então foi uma experiência Caraca. muito legal. Então Já naquela época eu já ficou gostava, veterano já de participava mercado de em. alguns eventos Oi, pode. Não, ficou veterano de mercado em um ano, né? em um Já ano, pega, já pega uma crise mas pela frente. como mas assim, mais não de brincadeira, assim, mais de experimentar, né? Vamos ver como é que funciona esse negócio aí e tal. Mas já comecei a participar de alguns eventos. Aqui em Curitiba mesmo tinha uns eventos bem bacanas na época, chamado Expo Money. Hum. Enfim, sempre gostei dessa área. E depois que eu acabei me formando, na época eu sempre tive esse gostinho de ter uma experiência no mercado financeiro, né? E surgiu Trocou a minha para a câmera. É, câmera, para a foi. câmera virar aí. Surgiu, daí na época eu comecei a pesquisar alguns mestrados no exterior. Na época eu pensei em Europa, porque eu já tinha tido experiência
de Estados Unidos, assim, não de estudo, mas, enfim, já tinha tido experiência cultural mais forte com os Estados Unidos sempre. E eu queria, se fosse o caso de estudar fora, seria algo mais na Europa, né? Até porque, e aí já serve algumas dicas aí para o pessoal. Quais foram alguns critérios que eu usei, né? Bom, em primeiro lugar, idioma, obviamente. Então, Estados Unidos seria uma opção, Inglaterra seria uma opção, é, mas esses dois países especificamente, além de, acho que do custo dos cursos serem muito altos, é, em comparação com outros países, são países também bem mais complicados se você quiser ficar lá depois. Estados Unidos, a empresa tem que tem que te pagar um visto caro lá se ela quer te manter dentro do Uhum. país. Na Inglaterra também tem mil burocracias e eu não tenho passaporte europeu no caso, né? Que na época, Uhum. para quem tem, facilita demais. Então, para quem tem passaporte europeu, nossa, não pensa nem duas vezes. Pelo Uhum. menos Que é como uma uma burocracia experiência. de tirar, né? Às vezes a galera vai, eu mesmo, acho que eu até consigo tirar, mas vai empurrando com a barriga e tal, e, pô, às vezes vale a As, pena ter. eu conheço gente que fala assim, ah, mas eu gosto do Brasil, não quero morar fora. Tá, mas não é isso. Você ter uma experiência, como a gente já Uhum. falou, ela é muito enriquecedora. Uhum. E nem que você fique um ano, 2 anos, depois volta. Enfim, Uhum. né? Mas o que você vai aprender morando fora, eu acho que é muito valioso. É, mas então tem essa questão que você tem que pensar, tá? Quero estudar no exterior, né? No meu caso foi um mestrado. Então você tem que pensar o quê? No idioma. Idioma do curso, idioma do país. Se você já quer ter uma oportunidade de trabalho no país, né? É, e para a Europa, daí eu pensei quais seriam alguns dos lugares mais adequados para mim, por questão de idioma também. Ah, Portugal, Espanha e Itália, né? Eu já tinha uma base boa de espanhol, já tinha uma base mais ou menos de italiano, mas, pô, morando 6 meses na Itália, eu ia ficar fluente. Uhum. Qualquer um de nós, eu acho, ficaria fluente. E, e só que era 2014. 2014, a Europa estava numa crise ainda tentando se recuperar lá da crise de 2008, que depois bateu nova crise da zona do euro 2011, 2012. Então, países como Portugal, Espanha, Itália estavam mal das pernas. E uma opção era a Alemanha, que estava bem, né? Estava sólida, e eu sabia que a cidade de Frankfurt era bem internacional. Então ali não seria um grande problema para mim. Eu pesquisei também mais a fundo que teria oportunidades também de estágio depois de trabalho, é, sabendo só o inglês fluente. Uhum. Então eu meio que dei essa arriscada. Eu pensei, não, eu acho que eu tenho mais a ganhar indo para Frankfurt sem falar alemão do que eu escolher ir para Espanha, Portugal, Itália. Uhum. Você fez E, uma análise top-down ali, né? pois é, Fez uma olha análise só, macro já na antes de época escolher o já mestrado fiz massa. essa análise. E deu certo, né? E, E se provou pois correto é. aí. E, Massa. enfim, apesar de gostar muito da Itália, sempre foi uma vontade gigante que eu tinha de morar na Itália, mas eu sempre tive também uma. Sempre gostava muito da Alemanha também, enfim. E lembra que foi em 2014, então eu me mudei para lá menos de um mês depois do 7-1. Mas daí é uma Uhum. outra história. É, Foda, hein? pois é. O Deve ter pessoal, né, bastante história pra contar aí disso na aí. primeira semana do mestrado, normalmente são aquelas atividades para o pessoal se conhecer, de entrosar e tal. Daí o pessoal vinha, ah, de onde é que você é? Ah, eu sou aqui da Alemanha mesmo. E você? Ah, eu sou do Brasil. Já vinha aquele sorrisinho, né? Que tava fresco na memória de todo mundo. Putz, difícil. Mas, enfim, então foi a questão do idioma, né, do país, então isso é importante. Outra coisa que ficou bem clara para mim depois, que eu percebi depois, é a cidade também. Então, por exemplo, na própria Alemanha, você tem cidades com universidades e cursos em inglês também, muito bons, cursos muito bons em cidades um pouco menores, Uhum. como Ulm, tá? Para quem já quiser começar a pesquisar, vou até digitar aqui, Ulm é uma delas, tem uma faculdade de finanças ou economia com matemática assim, muito boa.
de... deu uma travadinha aí, tá tudo certo, Não, né? é Qual para que mim. foi um grande benefício que eu tive de estudar em Frankfurt, que é a própria cidade capital, uma das cidades mais importantes de finanças do mundo? Era justamente poder estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então lá é um Uhum, pouquinho diferente, né? O meu curso a gente estudava 2 ou 3 vezes por semana, então é tipo segunda e terça e sábado. Então isso uhum, te sobrava porque, né? Outro ponto importante, assim, a que eu fiz era mais estilo business school, não era uma universidade daquelas tradicionais com foco mais na área acadêmica. A minha uhum, era um foco um pouco mais no mercado, né? uhum. Um pouco mais parecido como seria talvez no Brasil uma tipo uma FGV, uma INSPER, mais ou menos assim. Entendi. Mas você não tinha o trabalho ainda, né? Quando você foi. Não, não Então, tinha. uhum. E então logo no começo eu já comecei a procurar, aplicar e tal. Uhum. E E era paga a universidade? Ou tinha alguma essa bolsa? é era paga. Na Alemanha, de um modo geral, as universidades em si elas não são pagas, tá? Elas têm um custo lá de um custo semanal que é meio que não é muito alto e, e essa especificamente era, mas eu também consegui uma uma bolsa parcial. Então isso ajudou muito também. Então, Uhum. antes de ir mais adiante, qual que eu acho que a primeira lição assim? Tem muita gente que às vezes espera uma agência ou, né, contrata uma agência ou vai atrás da própria universidade para conseguir dentro da tua universidade algum contato com alguma universidade no exterior para fazer um mestrado. Não precisa depender disso. Eu fui 100% fuçando na internet. Eu fui pesquisando, entrando em site, Google, mestrado em finanças, digitava o país, digitava o nome da cidade, e fui lendo no site dessas universidades qual que era o critério deles de aceitar os alunos. Então é muito Uhum. simples e tem muita gente que eu acho que não que às vezes depende de tipo, vou falar aqui na UFPR mesmo para ver quais são os convênios que eles têm Sendo que ou se eles tiverem um convênio, por exemplo, mais fácil, mais direto, muito mais gente vai aplicar e vai ficar muito mais difícil conseguir essas vagas mais fáceis, né? Então ir por esses exato. caminhos, às vezes que não são tão óbvios, acaba sendo até mais fácil. Mas daí entra um ponto, fica mais, digamos, a pessoa fica com mais receio de começar uma pesquisa como essa que você fez por não ter garantia nenhuma, né? Então é um trade-off ali entre conseguir uma coisa muito boa e gastar um tempo muito alto e não conseguir nada. Então, como é que você lidou com isso? Você tem como dar uma ideia assim de, putz, eu acho que eu gastei 10 horas, ou 20 horas, ou 30 horas fazendo pesquisa até que eu encontrasse de fato eu não uma coisa lembro legal. eu não lembro porque até na época eu tinha encontrado um site que selecionava, fazia uma lista de vários mestrados de finanças. Cara, Uhum. tem listas, tem várias listas por aí. Digita Master of Finance, Europe ou Germany, ou qualquer que seja o país que você pensa em ir, e você vai conseguir relatórios, vai conseguir listas, daí você entra na. Se foi para uma, foi para Frankfurt. Não, eu fui para Frankfurt, tá? Mas eu dei um exemplo de Ulm, que é um lugar que tem uma universidade muito boa também, só que você não tem oportunidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Se você for para uma cidade tipo menor, você tem que fazer os estágios de verão, por exemplo. Né? Então você sai da tua cidade, vai para uma cidade como Londres, vai para uma cidade como Frankfurt ou Paris, por exemplo, e passa lá 2 ou 3 meses, faz o teu estágio de verão ou de inverno e volta, né? Então isso é bom também, mas se você precisa estar, às vezes até por uma questão financeira, já trabalhando em paralelo, você está numa cidade maior, às vezes é mais jogo, é mais certo que você vai conseguir algo para trabalhar em paralelo, né? O networking do próprio mestrado pode ajudar, né? Com os Ajuda professores, com os muito, muito. alunos. Essas que são mais focadas em mercado, mais business school mesmo, elas têm um contato com o mercado muito bom. Tem feiras, tem
enfim, o contato em si é muito eles ajudam, não é que eles ajudam, eles incentivam empresas a virem no campus, a fazer atividades, a fazer vários tipos de formas de você ter networking, de você conhecer as empresas, enfim, e de ter um contato mais estreito com o mercado em si, né? Então isso é Uhum. bem legal das business school. As que são mais universidades mesmo, também, mas às vezes menos. Vai depender muito, né? Eu estou dando o meu exemplo assim de mais de Alemanha do que eu senti, né? Uhum. Mas do que eu estava falando antes, a gente já engatou dois assuntos A aí. bolsa que você conseguiu foi direto da facul de lá ou foi alguma Foi, outra bolsa da própria foi. universidade? Então, essa é outra coisa que você tem que ir atrás. Você tem que ler, vai o site inteiro, o site das universidades, entra lá, lê tudo. Eles está tudo bem explicado, sabe? Eu entrei em site de várias universidades na época. É, Isso foi 6 anos atrás, então só está melhor, eu acho, né? Eu imagino que esteja só o acesso à informação ao site dessas universidades esteja cada vez melhor. E vai lá, muitas têm, muitas oferecem, é, oferecem as bolsas, né? Uhum. E, enfim, corre atrás e vai e manda os documentos e tudo mais, Eu né? desconfio Então, que, tipo, em muita universidade não deva ter, por exemplo, por exemplo, um formulário que você preenche, daí você consegue, sei lá, se candidatar só aplicando direto naquele formulário. Eu acho que, não sei, né? Daí me confirma aí, você tem que mandar um e-mail ou pedir mais informações, tipo, pedir a ementa do curso, às vezes, se mostrar interessado até em pagar, às vezes, pelo curso integral é, para os caras te verem como um potencial cliente ali. E muita gente às vezes não quer passar essa barreira, né? Tipo, tem que mandar um e-mail, putz, chato, nem vou fazer isso. Acaba deixando de é. lado, né? Então, assim, as que eu tive acesso, ela explicava muito bem, assim, qual que era o procedimento, sabe? Uhum, Eu lembro que eu olhei em Portugal também, estava tudo bem explicado, bastava você juntar uma documentação e mandar para eles, às vezes, algumas pediam pelo correio, outras pela internet mesmo. Então, assim, o uhum, processo em si é simples, né? E o que que eles uhum, costumam pedir? Não é só nota, né? Então, não é só o teu histórico escolar da universidade. Eles normalmente querem olhar várias coisas. Principalmente nos Estados Unidos, né? Eles olham todo um uhum. histórico extra acadêmico que você tenha feito, né? De atividades, Esporte. voluntário, Uhum, esporte, enfim. Tudo que seja fora do ambiente acadêmico, você tem que mostrar também que você fez um monte de coisa. uhum. E lá na Alemanha, por exemplo, eles pediram muito o quê? É, um outro exame. Então tem um exame que normalmente, eu vou escrever aqui, ó, que é o GMAT, GMAT, né, o GMAT, ou Uhum. o É, GRE. é famoso para as consultorias, né? O GMAT. Para Então, MBA também. então a maioria dessas universidades, pelo menos na Europa, elas pedem o GMAT ou GRE como exame, que não é um exame de entrada, mas é um exame que vai auxiliar no processo de entrada, né? Então Uhum, ali eu fiz o GMAT, então ele é bem pesado assim em exatas, né, em matemática e inglês. Então só esses dois. É, E ali eles acabam pegando o teu resultado dessa nota, daí cruzam com o teu histórico escolar, com alguma carta de recomendação que você tenha, com, uhum. enfim, com a tua experiência. Tá tudo escrito lá, né? Mas de um modo geral é isso: o exame, o histórico escolar e enfim, essas atividades que você tenha feito a mais, alguma carta de motivação, né? Muitos deles pedem, né? O porquê que você está querendo isso. E, e manda. E assim, daí tem que aguardar o resultado, mas o Quanto tempo que processo em levou? si é muito simples, entendeu? Quanto tempo que levou o processo todo para você, desde o início do primeiro formulário que você mandou até o aceite final?
No meu caso, foi engraçado porque foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu estava planejando. Eu fiz bem atrasado, na verdade, porque eu estava pensando já, talvez, que, putz, para esse ano não vai dar, vou fazer para o ano que vem. E, e daí essa de Frankfurt, eles me responderam falando, não, dá tempo sim. Então, na hora eu tive que estudar para o GMAT, fazer o GMAT tipo, em 2 ou 3 dias. É, enfim, Opa, eles deu uma pedem travadinha. TOEFL também, para mim não Não é, se deu puder certo. repetir, em quanto tempo que foi? Eu não, para mim não deu de ouvir aqui. O GMAT, putz, eu tive assim em 5 dias, eu tinha 5 dias para fazer. Eu tive que Caraca, estudar e fazer. caraca. E deu tudo certo. Ainda bem que tinha aqui a 3 quadras de casa, aqui em Curitiba, um lugar para fazer. Eu tenho um Uhum. colega que estudou comigo, que é da Armênia. Ele teve que viajar até a Geórgia, né, que é um país do lado, para fazer o GMAT dele. Caraca. Então, então, assim, eu conheço gente que se preparou com bastante antecedência. O meu, por uma questão misturada um pouco à sorte, foi muito rápido, deu certo. Quando eu Uhum. decidi, já estava quase no fim do deadline, assim, e deu tempo. Questão assim de um mês, então um mês, dois, deu certo. No meu caso, foi até menos, né? É Mas menos, é bom cara. fazer com muito mais, né? Eu recomendo que se faça com bastante antecedência. E com relação E aos custos ali, o Henrique está perguntando, custo de vida por lá. E até se puder entrar também um pouquinho no do mestrado, tipo, uhum. o dólar, o euro era outro valor na época, né? Acredito que bem mais, não acessível, mas mais do que bons hoje, pelo menos. bons tempos. Deixa eu até procurar aqui quanto que tava, porque eu juro que eu não lembro de cabeça assim. Uhum, Mas foi em meados de 2014, né? uhum, Bom, custo de vida putz, é difícil dizer assim, né? A Alemanha é um país, o que eu posso dizer da Alemanha, né, no meu caso, é que é um país que, pelo quanto as pessoas ganham, é um país barato, tá? O uhum, supermercado é barato. Claro, se você for converter para real, ainda mais hoje, não, uhum. né? Mas, se bem que muita coisa não foge dos preços de São Paulo, sabe? Tem muita coisa que é, tipo, igual. Então, Uhum, ó, enfim, então essa questão de custo de vida e tudo mais, você tem que se preparar, tem que pesquisar, né? Tem que ir com uma uhum, reserva, enfim. Mas é aquela história, é possível você, dependendo do país, né? No meu caso foi possível. É possível uhum, você já estar trabalhando em paralelo. E uhum, esses trabalhos que eles chamam na Alemanha de working student, né? Que não é estágio. O estágio é aquele estágio de verão ou de inverno que dura 3 meses. E o working student, ele é aquele que faz 20 horas por semana, ele vai tipo 2 ou 3 vezes por semana para a empresa e as outras 2 dias ele está estudando. uhum, E ali você já consegue se sustentar, pelo menos o basicão. uhum. Então, por isso que eu falo, tem que também pesquisar muito, né? Tem que ver qual que é a realidade da cidade que você vai, qual que são as possibilidades. O que que eu fiz também? O pessoal lá da universidade me deu contato de 2 brasileiros que já estavam lá para eu trocar uma ideia. E eu Uhum. conversei com eles, perguntei de custos, perguntei de. Eu já tinha um outro amigo aqui de Curitiba mesmo, que já estava morando em Hamburgo, fazendo outra coisa, Uhum. mas também troquei ideia com ele. Então, tem que ser proativo, tem que ir atrás, tem que perguntar, tem que. Enfim, hoje, putz, hoje com a Imagino. internet Você não tem joga no desculpa, né? LinkedIn às vezes, né? Hã? Joga no LinkedIn a cidade que você vai e coloca lá Financial Market ou a área que É. você vai. Às vezes você acha gente lá do Brasil, adiciona, manda mensagem, tem que ser avião mesmo, né? Tem até, por exemplo, na universidade que eu fiz, tem até certas parcerias, por exemplo, o segundo maior banco da Alemanha se chama Commerzbank, né? E ele tem uma parceria com a faculdade que eu fiz lá, que é a Frankfurt School of Finance, que ele te paga parte da mensalidade do mestrado e você trabalha com eles 3 vezes a semana e ganha ainda um salário muito bom em cima.
Então, tem até um brasileiro, amigo meu, que ele faz, ainda está estudando lá, e ele está nesse projeto. Então, ele é eles chamam de co-op, eu acho, se não me engano. É cooperação entre a empresa e a universidade, entendeu? Então, tem muito dessas Uhum. coisas, tem muita oportunidade. Não adianta você entrar no Google, ver quanto que é o custo do mestrado lá fora e tipo, putz, não tá na minha realidade, desistir. Não, tem Uhum. que ver que tem possibilidades, tem forma de conseguir uma bolsa, mesmo que seja parcial, tem uma forma de conseguir, às vezes, uma parceria com uma empresa que te contrate junto com ela. Às vezes dá Possibilidades para tem. tem financiamento também, né? Na pior das hipóteses, se você quer muito fazer e acha que vale, às vezes consegue uma É. bolsa e financiar a outra parte. Às vezes com Uhum. instituições até aqui no Brasil também, né? Da Fundação Estudar, eu sei que tem o Estudar Fora, que eles têm algumas bolsas também. Pois é. Indicam, inclusive, instituições que dão bolsas. E daí, claro, Olha, na maioria você tem que voltar aqui e pagar o teu estudo lá, só que na verdade você está pagando para outro estudante ir, né? é. Isso eu acho super legal, porque na verdade Mas, quem de está pagando para novo, você ir foi outra pessoa que foi, e daí você paga para outro estudante ir. Então é bem legal. não. E outra coisa, isso foi uma universidade paga, né? Que eu consegui uma bolsa, já consegui trabalhar lá e tal. Agora, como eu falei, a maioria das universidades, ó, a maioria das universidades na Alemanha, na Holanda, enfim, na maioria dos países da Europa, as universidades são públicas e não tem uma mensalidade. Ela tem um custo mais baixo, talvez semestral, vamos dizer assim, talvez uns... Lá na Alemanha, se não me engano, era um custo semestral de uns 200 euros, tá? Claro, não é pouco, mas comparado com uma mensalidade é muito baixo. E então, é possível também, né? Na Dinamarca e todos esses países, os cursos são em inglês. Uhum. Na Escandinávia, na Holanda, na Bélgica, são países que falam muito bem o inglês. E É, a bastante pró- estrangeiro lá, fazendo os cursos na tua sala e tal, ou a maioria era alemão mesmo? então, isso foi muito legal lá da que eu fiz, que era mais ou menos 50-50. Então, isso foi muito bacana, por quê? Porque, por um lado, você não está sentindo meio que estranho no ninho ali, tipo, imagina, dois estrangeiros para só alemão, que não seria um grande problema, mas assim, claro, a integração talvez seja um pouquinho mais difícil se todo mundo fala só aquele idioma, enfim, né? Uhum. Então teve essa mistura, né, de eu ter muitos amigos alemães, de estar estudando com muitos amigos alemães, então eu tive toda essa parte cultural com eles. É, Uhum. e ter 50% também de estrangeiros. Então você meio que tem os dois mundos, assim, você tem Uhum. um intensivo na cultura alemã, né, ou do país, enfim, bem forte, mas também não se sente perdido porque você está cheio de outros estrangeiros e que é muito Uhum. legal, porque, pô, eu tinha meus amigos mais próximos lá, eram alemães, indianos, romeno, polonês, é, colombiano, mexicano. Então, putz, é muito Que legal, fera. sabe? E como é que. Porque eu conheço gente que vai em alguma faculdade, algum mestrado em outro país e a turma é de 90% estrangeiro. Daí, claro, é Uhum. legal também, só que daí você acaba perdendo esse lado cultural. É tipo o brasileiro que vai para Irlanda e só vai conviver com brasileiro, sabe essas coisas? Uhum. Que tem Uhum. muito. Então você acaba perdendo a oportunidade de ter essa parte cultural também da Alemanha, né? Ou Sim, do show de país bola. em si que você está indo. Ó, eu E, tava pois vendo é, aqui, quando eu fui, o euro tava R$ 3, tá? caraca, agora tá o que? O 5 e pouco? É, Tem aí tá. na tela? Eu Ou acho tá que mais para até? 5,77, acho que para comprar em É, casa de câmbio deve estar quase ser. caraca, quase o dobro. Então esse é um certo problema agora também, né, que Pois é. encareceu bastante, mas como eu falei, é possível, né? E se você tem uma reserva que te deixa, daí, claro, vai atrás, pesquisa, calcula bem, mas uma reserva que te deixa, de certa forma, confortável para 6 meses, e lá você tem, e você
sabe que naquela cidade, naquele país, você tem a possibilidade de trabalhar junto à Uhum. universidade. É, enfim, pode ser E até que... até aproveitando esse teu gancho aí, como é que foi essa transição do mestrado para experiência profissional? Então, como eu já estava nessa área dos índices dos ETFs desde o começo, né? Então eu estava eu cheguei em 2014, em 2015 eu já estava nessa área de índices, que é na empresa chamada Stocks, né? Então que é o benchmark da zona do euro, né? Então tipo o Ibovespa da zona do euro se chama Euro Stocks 50. Então era Uhum. basicamente a empresa que eu estava trabalhando que administrava o principal índice do continente, da Europa também o Stocks Europe 600, que é o benchmark da Europa, né? E o DAX, Uhum. que é o benchmark da Alemanha, né? O Ibovespa da Alemanha se chama DAX. Então, eu caí meio que um pouco na sorte nesse departamento, porque imagina, se hoje se fala pouco sobre ETFs no Brasil, imagina em 2014. Uhum. Então eu praticamente não entendia. Eu pensava que índices era justamente isso. Você olhar para o índice da Alemanha e ver, a Alemanha hoje subiu 2% e beleza. E lá eu fui descobrir que, na verdade, trilhões de dólares e de euros, né, são investidos em produtos ligados a índices como esses. Então foi um mundo novo assim que se abriu na minha cabeça, né? E a Uhum. transição em si, putz, quase não teve transição, porque já em maio eu me formava ali no verão europeu de 2016. É, então eu tinha até agosto para entregar lá a tese. Em maio eu já estava contratado numa outra empresa para começar em setembro. Que Então, massa. nesse caso, para mim deu tudo muito certo, assim, sabe? Eu sei que teve gente que se estressou um pouco mais, que demorou um pouquinho mais para conseguir, Uhum. mas não sei se foi uma época também economicamente que estava tudo indo muito bem. É, ó, quem falava alemão, alemão ou não, né, por exemplo, brasileiro, tinha um amigo brasileiro lá que já era fluente em alemão. Ele, desde o primeiro mês, já estava trabalhando, do primeiro mês do mestrado. Todos os Caraca. alemães estavam trabalhando, todo mundo que falava quase que bem, ok, tipo, alemão já estava trabalhando, porque conseguia fácil, entre aspas, um estágio, né? Uhum. Quem demorou um pouquinho mais para conseguir, focou em fazer o CFA, né? Uhum. Então, aí entrando já na parte de certificações, né? Lá na Europa, eles não levam isso ainda tanto em consideração, tá? O CFA, ele é algo a mais que eu acho que na Inglaterra ele é mais valorizado, mas Uhum. na Europa ainda assim não tanto, tá? Eles ainda levam muito em consideração a parte acadêmica, né? Então, se você tem Interessante. um, uma graduação, eu lembro na empresa que eu estava trabalhando até agora há pouco, né? Até no passado. Na hora de olhar o currículo para contratar uma pessoa nova, eles estavam olhando, até me irritava um pouco, porque eles olhavam para a nota do cara, assim, botavam uma ênfase um pouco exagerada na minha visão, na nota que Uhum. o cara teve, no nome da universidade que o cara estava. Então, eles levam isso ainda em consideração, né? Por isso que o mestrado acaba sendo uma porta de entradas boa para quem quer ter uma carreira lá fora, porque, pô, eles dão muito mais valor para uma instituição local, entendeu? Uhum. Mas não que seja impossível. Eu conheço muita gente que já veio também direto, conseguiu alguma coisa Você direto e conseguiu, tal. durante o mestrado, você já estava na Stocks, então. Foi Isso, isso? durante o mestrado, é. Ah, tá. E daí depois foi para outra empresa que E daí era a depois eu parte fui de. para a Solective, que é tipo uma concorrente da Stocks, só que até Hum. foi legal porque era uma empresa muito mais nova, meio que com um espírito um pouco de fintech, assim, sabe? Era uma empresa que Uhum. estava, quando eu entrei lá tinha tipo 50 funcionários, quando eu saí eles tinham acho que quase 150, com escritórios em outros países também.
Então Que foi legal. legal pegar esse crescimento assim. É, e com gente do mundo inteiro. Eu trabalhava com, já falei, muito russo, Uhum. muito, enfim, E gente o de toda a processo Europa. seletivo? O processo seletivo, como é que foi lá? Você acha que é diferente dos que a gente encara aqui, tanto para estágio quanto para trabalho? Até Como é para que chegar era? nisso, uma coisa interessante é o seguinte, a Europa ela é muito integrada. Então, você pode estar estudando em Lisboa e você aplica para um estágio de verão em Londres, que isso é normal lá, é super normal. É que nem você pegar um estágio em São Paulo. Você está em Hum, Curitiba, você está em Belo Horizonte, você pega um estágio de, sei lá, é que aqui não é tão comum, né? Mas eu sei que tem. Mas você pegar um estágio de verão em outra cidade. Lá, esse intercâmbio dentro da Europa é muito normal. Então, mesmo se você vai para uma cidade talvez pequena, ou para um país que não tem uma força tão grande dentro do mercado financeiro, não tem problema. Uma das melhores escolas, é, algumas das melhores escolas de finanças da Europa estão em Barcelona e estão em Madrid, que são duas cidades. Madrid até um pouquinho mais, só que assim, comparado com Paris, comparado com Frankfurt, comparado com Londres, não chega nem aos pés. É, uhum, e essa pessoal sai de Madrid direto para Londres, direto para Frankfurt, direto para Zurique, entendeu? Então são isso tem que também ficar um pouco na cabeça. Tem muita gente que inclusive estudava comigo em Frankfurt que fazia estágio em Londres. uhum, Então, mesmo que você pegue um curso, por exemplo, tem um amigo meu alemão que estudou, trabalhou comigo, que ele é alemão, ele fez o curso dele, o mestrado de finanças dele em Lisboa e uhum. depois voltou para a Alemanha. Ele falava que queria ficar em Lisboa porque ele amava, ele era apaixonado por Portugal, pelo calor, pelo surf, não sei o quê, mas só voltou para a Alemanha pelo dinheiro. Mas Uhum. enfim, Tem um amigo meu que está fazendo um programa de graduação lá em Portugal, lá em Bragança, e conseguiu um estágio na Polônia agora, em Varsóvia, na área legal. de Venture Capital. Então, e Putz, ele isso é fez o bacana. curso, inclusive, aqui da fábrica, falou que ajudou ele Tem que bastante. ter essa mente um pouco aberta. Países assim como Polônia tem um certo ambiente crescente, algo assim como é que se diz? A própria Berlim, que não é uma cidade nada financeira, tem muita fintech, muita startup, Uhum. mais alternativa assim, né? Com relação ao processo seletivo, também vai depender muito, mas especialmente na Alemanha, eles ainda são meio chatinhos, assim, meio old fashion, né? Meio. Uhum. Meio Então eles raiz, vão. assim. E aí tem uma grande diferença também se o cara vai para investment banking, né? Ou se vai para qualquer outra área do mercado financeiro. Investment banking é pesado, né? Principalmente a área de M&A, Mergers and Acquisition, né? Tem Uhum. estágio até lá em Frankfurt que, tipo, os caras trabalham 100 ou mais, 100 horas por semana, assim, normal. Pois é. M&A é famoso aí por isso, né? Nossa, cara, dos amigos que eu tenho também, essa é a fama aí. É Pois é, puxado, então, assim, mas varia aprendizado muito, né? absurdo também. Hum. Como é que é? Não, aprendizado muito alto também, né? Porque a área de M&A é bem vertical, né? Você participa de tudo. Reunião com Pois é. cliente, valuation, faz apresentação, faz pesquisa setorial, Assim, faz se de for tudo. mais em banco mesmo, banco grande, primeiro 1, 2 anos, você está fazendo muita coisa basicona, né? Só que, assim, Operacional, né? uma pressão violenta. Se for em Uhum. boutique, que eles chamam mais boutique de M&A, desde o começo já está visitando empresa, já está Uhum. passando por todo o processo, assim, bem mais interessante na minha visão, assim, né? Mas eu Verdade. não queria nem chegar perto de M&A, para ser bem sincero, então nem. Só que assim, eu conheço, tenho amigos que estão ou que já ficaram 2, 3 anos, não aguentaram, já caíram fora. O processo seletivo é bem mais pesado, assim, com aquela questão de. Uma coisa que eles não têm comparado com o Brasil, eu não sei como é que está hoje no Brasil, mas na época que eu estava fazendo faculdade, aqui tinha muita dinâmica de grupo. Lá não tem muito isso, não. Eles podem Uhum. até, você pode até ter, tipo, ter que resolver muita provinha na internet, prova de lógica, prova de um monte de coisa. Ou seja, passar por uma maratona, assim, de provas na internet, de estudo de caso, enfim, um monte de coisa. É,
ou presencialmente também, eles te dão um brain teaser, né? Sabe como é que fala brain teaser em português? Aquelas perguntas tipo, quantas bolinhas cabem, quantas bolas de gude cabem dentro de um carro tal. Enfim, tem. Uhum. Para quê? Para saber a tua forma de raciocinar, de chegar Sim. o processo lógico, né? Então tem muitas dessas coisinhas assim ainda, sabe? Mas eu acho que o grande diferencial, isso é um pouco, é meio que a cerejinha no topo, né? O grande diferencial vai ser, cara, tua experiência. Eu acho que experiência profissional, eles também levam isso muito em consideração. Então, se você já fez algum estágio desde da época da graduação, tudo isso conta demais, né? Porque se você já Uhum. tem experiência, se você já tem histórias para contar de dentro da área, então acho que isso é bem importante. Se você já tem experiência profissional dentro do Brasil, vai valer, vai ser de muita importância, porque você vai poder explicar o que você estava fazendo aqui, já vai poder mostrar realmente coisa prática, né? Uhum. Então, assim, e também tem que pesquisar, né? Porque cada empresa hoje com esses negócios de LinkedIn ou de Glassdoor, né? Aquela Uhum. plataforma Glassdoor, que no Brasil se chamava Love Mondays, eu acho, né? Lá eles Isso. explicam muito como é que funciona também o processo seletivo de algumas empresas. É, Enfim, tem que pesquisar, tem que ir atrás, fuça alguém da Uhum. empresa no LinkedIn, puxa assunto, pergunta como é que foi. Uhum. Não tenha medo, assim, de querer de se expor ou de, enfim, ficar com receio de perguntar, né? E lá você chegou a ver o pessoal fazendo summer job também? Pessoal mais jovem até que ainda estava na graduação, era de outros países, dentro das instituições financeiras que você trabalhou? Muito, Ou... que é o estágio, que é o estágio mais tradicional deles, ele é um estágio que dura 3 meses, mais ou menos. Muitos durante o verão, mas também durante o ano também tem. Né? Então a Uhum. gente, por exemplo, na empresa que eu estava até agora há pouco, a gente pegava estagiário de 2, 3, 4, 5 meses o ano inteiro. Uhum. E às vezes de outros países também. Muitos, muitos. Isso que eu falei, a Europa Uhum. é extremamente integrada. A gente tinha gente, por exemplo, quando eu ainda estava na Stocks, na Bolsa de Frankfurt, a gente teve estagiário que estudava italiano, estudava na Itália, e ele veio, se mudou para Frankfurt só por 3 meses, depois voltou, entendeu? Que legal. Então isso é bem comum, assim, tinha gente da Sérvia, enfim, Esse entendeu? insight é legal, né? De você, por exemplo, a partir do momento que você sabe que nessas empresas existe uma pluralidade de nacionalidades ali dentro, você ser brasileiro ou você ser europeu, às vezes para eles não é tão diferente, né? E às vezes a gente se coloca numa Eles caixinha muito gostam, diferente. eles Uhum, gostam. É, essa parte, assim, primeiro que falta, pelo menos, não sei como é que está agora, né, com essa situação econômica, como é que vai ficar nos próximos meses. Mas, assim, eu lembro que, principalmente na Alemanha, a gente tinha falta de candidatos qualificados. Não tinha. Então, cara, se o cara é bom, não importa se ele vem da onde seja, a gente estava uhum, contratando, entendeu? que E legal. essa questão de o cara ser de outro país, e aí eu já vou botar um outro gancho muito importante antes que termine, porque o papo tá bom, mas agora que eu vi que já é quase 9. Pois é. É o inglês, né? É você saber inglês é fundamental. Então, às vezes me perguntam, eu quero estudar na Alemanha, estou trabalhando no mercado financeiro, estou começando a estudar alemão, não sei o quê. Eu pergunto, tá, mas primeiro, como é que está o teu inglês? Eu me viro bem. Não, desculpa. Você não vai conseguir um emprego se você tem inglês meia boca e alemão meia boca. Agora, você Hum, pode conseguir um emprego bom se teu inglês é muito bom e você não fala alemão. Cansei de ver, cansei. Eu era um deles, né? Então, uhum, o teu inglês, não importa se você vai para Madrid, se você vai estudar em Madrid, talvez o teu mestrado seja até em inglês, mas vamos supor que você pega um mestrado em finanças e em espanhol mesmo em Madrid, o que eu acho bem difícil, porque hoje tem muitas aulas que são em inglês, pelo menos parte das aulas. Cara, você vai acabar ou você vai ficar só em Madrid, sendo que eles vão pedir
para qualquer banco em Madrid, você vai precisar do inglês também. E você vai perder a oportunidade de ir para qualquer outro país da Europa, ou até dos Estados Unidos, ou até da Austrália, de onde for. Por exemplo, se você não sabe inglês, tem um amigo meu que trabalhou comigo, ele é mexicano, tá? Ele trabalhou comigo em Frankfurt. E quando a nossa empresa abriu uma filial em Hong Kong, eles chamaram ele para a filial de Hong Kong. E hoje ele está lá trabalhando em Hong Kong, um mexicano que estudou na Alemanha, né? Então, Cara, o inglês assim é básico do básico do básico. Eu acho que é muito mais importante você focar todas as suas forças em ter um inglês muito bom do que querer aprender um outro idioma, entendeu? Porque, de novo, eu concordo. qualquer país, seja da Escandinávia, seja a Holanda, Bélgica, Alemanha, inclusive países como Itália, Portugal, Espanha e França, a maioria hoje dos melhores mestrados, dos melhores MBAs são em inglês, dentro da nossa área, né? Você Então, deixa ele isso bem mais plural, né? Bem mais diverso ali. Abre é portas para estudantes de mais nacionalidades. Exato. exato. As E tops da Espanha já estão com programas em inglês. Inclusive, uma das melhores do mundo é de Madrid, que eu conheço. Um amigo meu da Romênia que trabalhou comigo, ele foi nessa de Madrid. Então, assim, o inglês é básico nessa hora, né? puxar Então, o gancho ali pergunta do Felipe, não sei se é Felipe ou Fê Groman, aonde procurar por summer jobs de bancos de investimento? Você tem alguma dica aí de bate-pronto, Léo? olha, os sites das empresas. Pega a lista de todas as empresas que você pode imaginar e entra no site delas, que lá vai ter tudo e faça. Olha, eu tenho amigos que chegaram a fazer centenas de applications. E uma hora deu certo. Uhum, Sério, não, de verdade. Se a gente fala, já fiz 10, já fiz 15, não deu certo. Não, eu pessoalmente conheço gente que fez quase 1000, tá? uhum. Então tem. Aumenta o espaço amostral aí Exatamente. que a estatística funciona, É. né? Então essa é a Inclusive, questão que a gente tava, que o gancho do inglês, né, foi porque a gente estava contratando gente do mundo inteiro. Então hoje é global essa questão, principalmente no mercado financeiro, né? e até adicionando a tua dica também, no próprio LinkedIn, se você colocar lá de uma forma muito genérica, você não vai achar. Mas se você buscar pelas áreas, tipo, eu quero estagiar em fazer um summer de equity research na, sei lá, que seja em Varsóvia ou em Nova York ou em Frankfurt ou em Ulm. Se você colocar tipo a área que você quer, summer job mais a cidade, a chance de você encontrar alguma coisa também aumenta bastante. É que normalmente eu acho que a galera não sabe mais como pesquisar é mais do que encontrar de fato as vagas. E daí é isso que você falou, é um jogo de números. Você tem que ter um currículo legal, tem que ter boas experiências e aplicar pra caramba, porque não tem E não ter jeito. vergonha de reaplicar, porque às vezes você pode aplicar hoje para um cargo, para um estágio, alguma coisa, não deu certo. Cara, daqui 4 meses, o cara não vai nem Uhum. lembrar do teu nome, Uhum. entendeu? Então vai de Verdade. novo. Não tem essa desculpa, né? Exato. Show de bola. Só que assim, estando lá, claro que é muito melhor você encontrar essas oportunidades, né? Você já estando lá. Uhum. Então, e principalmente, por isso que eu falo, o estudo naquele país, ele é fundamental para começar a trabalhar no mercado? Não, mas ele é um abre portas assim muito importante, muito forte, né? Porque você já tem um carimbo, vamos dizer assim, de uma instituição deles, da região ou do continente, que eles confiam, que eles, enfim. E você tá lá, já pode, eu tenho uma entrevista amanhã, pronto, já vai lá no escritório amanhã, entendeu? Uhum. Acaba fazendo uma diferença, né? Sim, show de bola. Eu ia só te avisar aqui, Léo. É massa a gente terminar antes de fechar uma hora pra gente não perder a live, senão não consigo salvar aqui. Ah, é? Então, podemos, não sei Eu se você achei que sempre. tem mais alguns pontos aí a adicionar e a gente fecha e abre de novo ou você acha que dá pra gente fechar nos próximos 5 minutos aí? Não, eu acho que dá para fechar. Eu sempre tenho muita coisa para falar, né? Mas agora eu acho que a gente pincelou todos os É pontos uma, principais.
Um último ponto que Tem eu um ia... LinkedIn bacana, eu acho que isso é bem importante hoje. Em Tem inglês, né? o inglês, assim, nem se Mas o fala. LinkedIn é em inglês, eu digo. Que Ah, nem acho que é o gringo do marketing aqui comentou. isso, LinkedIn Michael. pode ser 100% em inglês, exato. Você já deixa um coringa Principalmente ali. porque, assim, depende muito da área, né? Se o cara vai fazer engenharia na Alemanha, já é um pouquinho diferente, mas a gente que está dentro do mercado financeiro, tudo está em inglês. Então, a língua oficial desse mercado, desse setor é inglês. Então, já deixa Uhum, tudo em inglês mesmo, né? exato. Enfim. Não vai ser ruim porque você está no Brasil, você ter o currículo em inglês ali não vai te prejudicar de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, eu acho. E, por fim, um último ponto aqui que eu tinha colocado só é a questão da linguagem de programação. Você chegou a lidar com isso lá? Viu que era algo que estava sendo demandado? Então, o que está crescendo muito lá é o Python, né? Uhum, Eu acho que não é assim, é legal você ter, é um diferencial assim bem forte, né? Só que também vai depender, você vai para uma área tipo de M&A, de investment banking, não vai precisar tanto, cada mas é projeto é tipo um um projeto. coelho da cartola que você tem ali, que qualquer área de outro tipo do mercado financeiro, cara, Excel, eu vi que você fez um conteúdo sobre Excel essa semana, mesma Uhum, coisa do inglês, esquece o uhum. mouse, se encostar no mouse, perdeu. Não, brincadeira. Mas Uhum. saiba mexer no Excel de uma forma. E assim, não precisa também ficar muito preocupado, porque muita coisa se aprende na prática, né? Uhum. Só que você tem Exato, que saber exato. pelo menos o básico, assim, né? Ah, e não, pelo amor de Deus, não minta no teu currículo. Não fala que você tem VBA bom, porque eles vão te botar um computador na tua frente e se não for bom, você já perdeu muitos pontos com o Uhum. entrevistador. Então é melhor Uhum. você falar que não sabe, ou que sabe o básico do básico, do que você falar bom e na hora você, tipo, mostrar que não é tão bom assim, Fechado. né? Ou Léo, falar que tem excelente. Excel avançado e fazer tudo no mouse. Não, não vai rolar, É. né? Eu vou. Vamos ter que fechar aqui então, senão a gente vai perder aí a live. Quem sabe a gente consegue Tranquilo. deixar disponível aí para o pessoal, ou no YouTube, ou quem sabe a gente corta alguns pontos aí para disponibilizar os principais pontos aí para a galera. Pô, foi super Beleza. legal a conversa aí. Quem Tenho quiser vir certeza que vai perguntar agregar alguma para a galera. coisa específica, pode vir falar também. Isso aí. Então, quem tiver aí, já segue o Léo lá na página dele. O cara é com certeza o maior especialista aí de ETF do Brasil aqui no Instagram e, porra, compartilha conteúdo diariamente, muito fera. Então é isso aí. Continuamos a semana do estágio aí no mercado financeiro também. Vai ter bastante conteúdo aí pelos próximos dias. E é isso aí. Obrigado pela audiência aí, pelas perguntas também, pela participação e pelo teu tempo aí, Léo. Isso Quando aí, passar toda valeu. essa crise aí, temos que marcar de tomar uma aqui em Curitiba. Pois é, estamos na mesma cidade, né? Isso aí. Até mais. Valeu, cara. Um abração. Obrigado aí pelo teu tempo. Um Sucesso, abraço. hein? Até mais. Valeu.